Amém? Vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 5, e nos aproximamos aí do final do capítulo 5 do Sermão do Monte, dando continuidade ao ensino de Jesus no Sermão do Monte. Mateus, capítulo 5, vamos ler dos versos 38 ao 42. Mateus 5, do 38 ao 42. Diz assim: Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas ao que lhe pedir emprestados. Pai amado, obrigado, Deus, pela Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, socorre-nos. Que o Teu Espírito esteja sobre nós nessa noite, para ministrar aos nossos corações aquilo que o Senhor tem para falar através desse texto. Então, Deus, eu te peço que o Senhor me capacite, que o Senhor me ajude, que o Senhor me anule, para que a Tua igreja possa ser alimentada por Ti nessa noite. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Estamos hoje no 5º exemplo de Jesus, para demonstrar o quanto a justiça dos escribas e fariseus não era a justiça de Deus, o quanto era diferente aquilo que Deus tinha no seu coração quando instituiu a lei e aquilo que os escribas e fariseus ensinavam. Então, a despeito de toda a pompa e de toda a circunstância e presença que os escribas e fariseus tinham em meio à sociedade judaica, Jesus está aqui mostrando para os seus discípulos por que a justiça dos discípulos de Cristo deveriam exceder em muito a justiça dos escribas e fariseus. Então, essa apresentação que Jesus está fazendo aqui, dando esse 5º exemplo da lei, é justamente para mostrar essa contradição entre os ensinos dos escribas e fariseus e os ensinamentos de Deus, a lei de Deus de fato. E ele continua naquela fórmula, né? Ele fez isso em todos os exemplos anteriores e ele vem trazendo esse contraste. Vocês ouviram o que foi dito, falando a respeito do ensino dos escribas e fariseus, e depois ele traz, então, o seu posicionamento do eu, porém, lhes digo. E ele, então, começa falando, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Para nós podermos fazer essa comparação, como Jesus está ensinando, nós vamos usar a fórmula que nós temos usado nos últimos dias, que é justamente analisar o que a lei diz, analisar o que os escribas e fariseus estavam ensinando e depois concluir com as palavras de Jesus a respeito da lei. Então, olho por olho, dente por dente, está escrito na lei de Deus? Sim, está lá. Apenas um dos textos, vamos lá em Levítico capítulo 24. Existem outros textos, mas vamos em Levítico capítulo 24. Nós vamos encontrar ali uma das edições, né, dessa fala, dessa ordenança. 24, verso 20. Vamos ler a partir do 17. Quem matar alguém será morto, mas quem matar um animal deve restituí-lo, igual por igual. Se alguém desfigurar o seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado algum homem, assim se fará com ele. Então, isso está previsto na lei. Deus havia instituído isso. Então, Guilherme, se isso está escrito na lei, por que então Jesus está confrontando os escribas e fariseus por estarem falando de algo que está de fato na lei?
Como nós já vimos nos exemplos anteriores, o que os escribas e fariseus olham é única e exclusivamente para a letra da lei, para o que está escrito, e não procuram entender qual a razão, por que Deus deu determinado ensinamento, por que Deus exigiu determinado comportamento. Então, em primeiro lugar, que a gente precisa entender a respeito desse mandamento que está na lei de Deus, que Deus procura aqui limitar a vingança, limitar a retribuição a um limite de justiça. Em que sentido? Porque nós, homens caídos e pecadores, temos a tendência de ir além. O que Deus está disciplinando aqui é que a violência fique dentro de certos limites, uma violência que já é inerente ao ser humano caído, uma violência que já é inerente ao ser humano pecador. Ele está aqui limitando, porque nós não precisamos ir longe em exemplos, e lembrar e imaginar exemplos, onde pessoas, por terem causado um determinado dano, recebem de volta algo totalmente desproporcional. Pensa no trânsito, por exemplo, alguém que dá uma fechada em alguém ou que bate na traseira de um carro, às vezes o outro que sofreu a batida desce do carro com uma arma na mão e mata a pessoa. E era para limitar eventos como esse, trazer uma justiça na retribuição, que Deus está limitando a vingança, limitando a retribuição quando um mal alguém lhe faz um mal. Então, esse é o primeiro ponto. Deus não estava determinando que se pudesse, que era necessário que alguém sofresse o mesmo dano. O que ele está nos dizendo é que o limite da sua retribuição, até onde você pode ir para retribuir aquilo que foi feito a você, é na exata medida daquilo que você sofreu. Então, ao invés de ser um mandamento trazendo um direito para a pessoa, é um mandamento que limita a ação das pessoas. Nós vimos isso a respeito do divórcio, nós vimos isso a respeito também do adultério. Então, o que Deus está fazendo é limitar a maldade humana, trazendo um limite para a maldade humana. O segundo ponto é que quando Deus determinou isso na lei, ele também tinha determinado que isso fosse feito por responsáveis em julgar as demandas. Volta lá em Êxodo capítulo 18. Vamos ler dois textos em Êxodo. Êxodo capítulo 18. Vamos ler aqui a partir do verso 13. Êxodo 18, a partir do verso 13. No dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde manhã até o pôr do sol. Quando o sogro de Moisés viu tudo que ele fazia ao povo, perguntou: o que é isso que você está fazendo ao povo? Por que você fica sentado sozinho e todo o povo está em pé diante de você, desde a manhã até o pôr do sol? Moisés respondeu ao seu sogro: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando eles têm alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e eu lhes dou a conhecer os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que você está fazendo. Com certeza todos ficarão cansados, tanto você como este povo que está com você. Isso é pesado demais para você. Você não pode fazer isso sozinho. Escute agora o que vou dizer. Eu o aconselharei, e que Deus esteja com você. Represente o povo diante de Deus, leve as suas causas a Deus, ensine-lhes os estatutos e as leis, e faça com que conheçam o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procure entre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens que amam a verdade e odeiam a corrupção. Coloque-os como chefes do povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a você, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Assim será mais fácil para você
e eles o ajudarão a levar essa carga. Só até aí. Então, o que aconteceu aqui foi que Moisés, ele era aquele que aplicava a lei às questões do povo, e ele foi sabiamente sugerido, recebeu um conselho, né, de seu sogro Jetro, e instituiu então chefes para que fizessem isso. Então esses homens, eles eram responsáveis por julgar as questões que haviam entre as pessoas. Qual é a importância disso? O mandamento de olho por olho, dente por dente, fratura por fratura, ele não era auto-aplicável. Quando eu tinha uma demanda com alguém, quando alguém fazia um mal contra mim, eu ia até esse chefe e apresentava a questão a ele, e era ele que determinava o que deveria ser feito, era ele que iria dizer. Então não era um mandamento que eu simplesmente ia lá e fazia o que eu achava que era o certo a ser feito. Então é isso que a lei diz. A intenção da lei é limitar a vingança, é limitar a violência do ser humano, trazendo justiça e proporcionalidade a uma violência que não havia controle, onde o ser humano pecador não encontra limites. O que Deus faz é trazer limites para essa retribuição, e mesmo trazendo esses limites, ele estabeleceu que essa lei, que toda a lei, ela era aplicada por juízes, né, por homens responsáveis por julgar, por decidir as questões do povo, ok? Mas então, o que os escribas e fariseus faziam? Como nos outros exemplos, eles não se afastam do que está escrito, mas eles interpretam de uma outra forma. O que os escribas e fariseus encontram no mandamento de olho por olho, dente por dente, é justamente o contrário daquilo que Deus queria que fosse feito. Quando Deus estabelece um limite máximo para a punição, é porque Deus não tem no seu coração o desejo de que essa punição aconteça daquela forma. Ele estabeleceu um limite máximo, daqui você não pode passar. O que os escribas e fariseus ensinavam era que o olho por olho, dente por dente, era um direito. Eu tenho o direito, eu devo puni-lo, eu devo responder na proporcionalidade. Então, olho por olho, dente por dente, eu devo retribuir dessa forma. É dessa forma que eu devo agir. Então, ele está invertendo o sentido, porque Deus estabelece um limite, dizendo que até onde ele pode ir, mas não quer dizer que seja isso que ele deva fazer, e eles entendem que Deus está mandando eles fazerem dessa forma. Vocês percebem a sutileza da diferença da abordagem? Eles estão reivindicando e exigindo que seja feito dessa forma, quando na verdade o que Deus queria era limitar a violência. E a segunda questão é que os escribas e fariseus, eles defendiam essa auto-aplicabilidade da lei. Eles não precisavam submeter isso a ninguém. Eles não precisavam submeter isso ao julgamento, à avaliação de ninguém. Eu tenho direito, a lei me diz, e se alguém me faz um mal, eu posso retribuir esse mal da mesma forma. Então, eles estavam fazendo a violência que Deus queria limitar quando instituiu a lei. Estavam novamente trazendo o sentido contrário daquilo que Deus tinha como intenção para limitar a violência. Eles estavam usando a lei como um subterfúgio para fazerem a violência. E o que Jesus então vai nos dizer? Ele vai trazer então, volte lá em Mateus capítulo 5, ele vai trazer então à luz, como nós temos visto, Jesus não está trazendo novo mandamento, Jesus não está trazendo uma nova lei, ele está simplesmente mostrando qual é a intenção de Deus na lei. Então no 39 ele fala: eu porém lhes digo, não resistam ao perverso, se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe também que leve a capa. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas ao que quer lhe pedir emprestado.
Para nós entendermos como esse ensinamento de Jesus se encaixa na lei, no mandamento de Deus de limitação da violência, nós primeiro precisamos entender o que ele não está dizendo aqui. Porque você pode olhar para esses ensinamentos e entender que nós não podemos, então, revidar, nós não podemos, então, tomar nenhuma ação quando alguém nos vilipendia, quando alguém nos violenta, mas nós vamos ver que não é isso. Inclusive, há pessoas, vertentes do cristianismo que vão defender, inclusive, que um cristão não pode ser militar, por exemplo, que ele não pode ser policial, que ele não pode exercer funções, por quê? Porque senão ele estaria infringindo essa ordenança de Deus, né, de não resista ao perverso. Porque o que um policial faz? Não é resistir ao perverso? A função do policial não é resistir ao perverso? Então, existem interpretações que são literais e que não levam em consideração todo o ensinamento das Escrituras, que acabam trazendo aplicações equivocadas. Mas então, o que Jesus não está nos dizendo é que nós devemos abrir mão de toda e qualquer justiça, de todo e qualquer direito, em toda e em qualquer situação. O que ele está nos fazendo aqui é nos apresentando uma forma de encarar o nosso direito, da mesma forma que ele fez lá, quando ele falou no verso 29, por exemplo, né? Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. Nós vimos que isso não era algo literal. Ele estava falando da radicalidade da ação que nós devemos tomar. Até porque se nós nos limitássemos a arrancar o olho esquerdo, o olho direito, né? Nós continuaríamos enxergando com o olho esquerdo, e o olho esquerdo não é mais santo do que o olho direito. Então, obviamente não era isso que ele estava querendo dizer. Nesse caso, nessas afirmações de Jesus aqui, também há uma forma correta de nós analisarmos isso. Então, primeira linha para que nós possamos interpretar corretamente o que Jesus está falando aqui, ele está falando justamente dessa retribuição a demandas pessoais. Quando nós somos pessoalmente ofendidos, quando nós somos pessoalmente agredidos. Ele não está falando aqui que você não pode ser um policial, ele não está falando aqui que nenhuma condição nós podemos recorrer e buscar os nossos direitos, ele não está falando isso. Ele está dizendo que todas as vezes que nós tivermos uma ofensa pessoal, um prejuízo pessoal, nós devemos, então, levar esse prejuízo. Nós devemos, então, abrir mão do nosso eu. Vamos analisar algumas passagens aqui para nós vermos como isso é importante. Mateus capítulo 18. Avança um pouquinho aí em Mateus. Mateus capítulo 18. Vamos ler do versos 15 ao 17. Se seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 pessoas toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja, e se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o gentio e publicano. Então percebam aqui, o próprio Cristo está dizendo que se alguém pecar contra você, você tem que fazer alguma coisa. Ele não disse, se alguém pecar contra você, vai lá e deixa ele fazer de novo, como se fosse para virar a outra face. Aqui, Jesus está nos dizendo que se alguém peca contra nós, nós devemos repreendê-lo em particular, nós precisamos querer ganhar o nosso irmão, mas se ele não ouvir, nós vamos levar ele a 2 testemunhas, e se ele não der ouvidos, nós vamos levá-lo à igreja, e se ainda assim não ouvir, nós vamos tratá-lo como um não crente. Um outro texto, João capítulo 18. Jesus preso nas mãos da guarda,
João 18, versos 22 e 23. Quando Jesus disse isso, e esse isso, eu vou explicar, esse isso, ele estava respondendo a uma pergunta do sumo sacerdote. O sumo sacerdote fez uma pergunta e Jesus respondeu, não da maneira como o sumo sacerdote gostaria, mas é que, quando Jesus disse isso, um dos guardas que estavam ali, deu-lhe uma bofetada, dizendo, é assim que você fala com o sumo sacerdote? E aí, então, de acordo com o que nós lemos lá no Sermão do Monte, o que Jesus deveria fazer? Deveria dar outra face, né? Mas foi isso que Jesus fez? Jesus respondeu, se falei mal, dê testemunho do mal, mas se falei por bem, por que você está me batendo? Então Jesus recebeu um tapa e não ofereceu a outra face, ele fez um questionamento ao soldado. Mais um, Atos capítulo 16. Paulo, depois de ter sido preso e açoitado, reconhecem que ele não deveria ter sofrido esse tipo de punição por ser um cidadão romano. Então, dizem que ele está liberado, que ele pode ir embora. Mas olha o que ele diz, Atos 16, verso 37. Atos 16, verso 37. Paulo, porém, lhes disse, sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos jogaram na cadeia, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora nos mandar embora sem maior alarde? Nada disso. Pelo contrário, que eles venham e pessoalmente nos ponham em liberdade. Então, você pode estar pensando, então, Guilherme, o que Jesus está dizendo? Porque se Jesus mesmo, ele repreendeu o soldado por ter batido nele. Se o próprio Jesus nos ensina que nós devemos arguir o irmão quando ele peca contra nós, como conciliar isso, então, com aquilo que está sendo dito aqui? Quando ele diz para nós não resistirmos ao perverso, se nós recebemos um tapa na face direita, oferecer à esquerda, se alguém quiser a nossa túnica, dar a capa, o que Jesus está nos dizendo aqui? Lembra o que eu falei? São demandas pessoais que Jesus está tratando aqui nesse olho por olho, dente por dente. Só está falando de ofensas pessoais. Esses 3 casos que eu li aqui para você, eles ultrapassam a ofensa pessoal. Quando Jesus nos diz para arguirmos aquele que pecou contra nós, ele está falando isso porque esse irmão está agindo contra o corpo da igreja. Por isso que é necessário que nós levemos o caso ao irmão com o intuito de ganhá-lo, ou seja, quando eu vou lá com o intuito de ganhar um irmão, eu já demonstro que eu não estou preocupado com a minha ofensa pessoal, eu estou preocupado com o corpo de Cristo, eu estou preocupado com a nossa vida em comunhão. Então, quando você vai arguir esse irmão, você não está indo lá por causa dos seus direitos, você está indo lá com uma preocupação pelo corpo de Cristo. E é por isso que você tem que falar com ele. Caso ele não te ouça, você vai falar com 2 irmãos. Se ele não ouvir, você vai falar com a igreja. E se ele não ouvir a igreja, ele vai ser tratado como um não crente, como gentio e publicano, porque esse homem estava fazendo mal para o corpo, ele não fez mal para mim, ele está fazendo mal para o corpo. Quando Jesus repreende o soldado que lhe deu um tapa, ele não está repreendendo o soldado porque tomou um tapa, ele não tomou isso como uma ofensa pessoal. O que ele está apontando para o soldado é que ele estava descumprindo a sua função, o seu trabalho, ele estava descumprindo a lei, a norma. O mesmo caso de Paulo. Paulo estava repreendendo os magistrados que haviam punido ele indevidamente e estava querendo que eles viessem publicamente reconhecer o seu erro, porque eles tinham ido contra a lei, não era porque tinha sido algo pessoal. Então, o que Jesus de fato está combatendo aqui são as manifestações do meu eu, do meu orgulho. O que Jesus está repreendendo aqui, porque os escribas e fariseus queriam colocar em prática o olho por olho, dente por dente, para poder repreender aquela ofensa pessoal e demonstrar, olha, você não pode fazer isso comigo, você vai sofrer as consequências de ter me ofendido. O que Jesus está querendo dizer é que nós precisamos deixar de lado esse eu, esse orgulho,
Porque lembremos que esse sermão está sendo dado para os discípulos de Cristo. E a primeira parte do sermão do monte, como nós enfatizamos ao longo de todas essas mensagens, é que Jesus primeiro tratou de quem o cristão é, para depois tratar daquilo que o cristão faz. Um cristão, esses mandamentos que Jesus está trazendo aqui, em oposição aos ensinamentos dos escribas e fariseus, são para homens e mulheres que nasceram de novo, e por terem nascido de novo, são humildes de espírito, choram por causa dos seus pecados, são mansos, têm fome e sede de justiça e são misericordiosos. Então, um verdadeiro cristão, um homem, uma mulher que nasceu de novo, quando tem os seus direitos afrontados de maneira pessoal, quando ele recebe uma ofensa pessoal, quando ele recebe uma agressão pessoal, ele não age movido pelo seu orgulho. Por quê? Porque ele é manso, porque ele é misericordioso. Ele não age movido numa autodefesa da sua estima. Ele não está em busca da reparação do seu orgulho ferido. Então, todas as vezes que nós nos sentirmos obrigados a reagir por causa do nosso orgulho, nós não devemos reagir. As reações, elas só são esperadas quando ofendem algo maior, quando ofendem a lei, quando ofendem a comunhão. Aí sim nós somos levados a agir, mas nós nunca devemos ser levados a buscar uma retribuição simplesmente por causa da minha estima. Eu não vou aturar isso calado. Bem típico de um homem e de uma mulher caídos. Ele não tem o direito de falar assim comigo. Quem ele pensa que é? É isso que Jesus está combatendo. E era assim que os escribas e fariseus aplicavam o olho por olho, dente por dente. Eles estavam numa demonstração de que não poderiam ser ofendidos. Não poderiam. Então, essa negação, esse direito de vingança que os escribas, é justamente contra isso que Jesus está lutando. Porque, lembrando mais uma vez, o mandamento era para limitar a violência, era para evitar que as pessoas usassem uma violência exacerbada na hora de buscar a retribuição das suas ofensas. E agora, mais ainda, no objetivo da lei é que não haja essa violência. O objetivo da lei é que haja perdão, é que haja graça. Então, o que Jesus está invocando aqui é que nós precisamos abrir mão do nosso eu, é a negação do eu, porque foi justamente esse eu que causou a queda, e é justamente esse eu que dirige e que guia todas as ações desse mundo caído. Se nós tivermos menos orgulho, e se nós buscarmos demandar apenas aquilo que é um problema coletivo e não ofensas pessoais, nós teremos um comportamento cristão de fato. Estaremos demonstrando como um cristão que carrega todas as bem-aventuranças, todas as virtudes que estão descritas na bem-aventurança. E isso é claro, meus irmãos, para concluir, que isso é algo exigido. E tudo o que nós estamos vendo aqui é algo que é exigido única e exclusivamente daqueles que são discípulos de Cristo. Nós não podemos ter nenhuma expectativa de que uma pessoa que não teve a sua natureza mudada reaja dessa forma. Isso é algo produzido pelo Espírito. É algo que precisa brotar de Deus em nós, são virtudes que nós cultivamos no poder do Espírito. Então é óbvio que o mundo não age dessa forma, e nós não podemos esperar que o mundo haja dessa forma, mas nós, como discípulos de Cristo, vamos demonstrar ao mundo o que é ser de fato um cristão,
o que é ser de fato um discípulo de Cristo. Então, Jesus está nos mostrando qual é a verdadeira intenção de Deus, de que a violência não seja um recurso e que nós possamos abrir mão da nossa estima, do nosso orgulho, para podermos perdoar e demonstrarmos a mansidão de Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Na próxima semana nós vamos falar sobre o último exemplo, o amor aos inimigos. Então, se você quiser e puder estar conosco na próxima semana, vamos concluir aí o capítulo 5 do Sermão do Monte. Pai amado, obrigado, Deus. Obrigado. Te louvamos, engrandecemos o teu nome e te pedimos, ó Deus, perdão. Perdão, ó Deus, porque a verdade é que a nossa carne grita muitas vezes quando somos ofendidos. E não precisa nem ser um tapa, assim. Às vezes uma palavra atravessada. Às vezes um comentário numa rede social. Basta para que o nosso eu se levante cheio de direitos, cheio de orgulho, exigindo reparações e buscando de forma violenta mostrar para o outro que ele não poderia ter feito isso. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos se nós deixamos que o nosso orgulho guie as nossas reações. Nós queremos te pedir, Senhor, ajuda-nos, ajuda-nos. Que no poder do Teu Espírito nós possamos reagir da forma como o Senhor Jesus reagiu a todas as ofensas que Ele sofreu. Que possamos, ó Deus, demonstrar as virtudes das bem-aventuranças e sermos no nosso dia a dia, que é o que Jesus está buscando nos mostrar aqui. O que é viver nesse mundo como um discípulo dele, como alguém que carrega as bem-aventuranças, como esse alguém reage, como esse alguém age, com uma justiça muito superior aos escribas e fariseus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, escreve ela nos nossos corações, e agora, ó Deus, te pedimos, abençoa, ó Deus, a confraternização que teremos agora. Obrigado, ó Deus, pelo aniversário da Fatinha mais uma vez. Em nome de Jesus, que o Senhor continue dando a ela alegrias, força, vigor, e que o Senhor nos permita, Deus, desfrutar ainda por muitos e muitos anos da companhia da nossa irmã. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos. Tenho preparado aqui do lado para comemorarmos o aniversário da Fatinha.